Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um tema muito frequente, uma pergunta muito frequente. Na verdade não é uma pergunta, são várias perguntas e por isso que eu trouxe aqui para vocês, porque eu acho que vocês vão aproveitar muito esse tema, que é sobre mitos e verdades ou mentiras sobre o câncer de próstata. Então se você tiver interesse, continue aqui assistindo isso, pois com certeza essas informações serão muito importantes para vocês e vão te ajudar muito, até mesmo a desmistificar uma série de questionamentos que você tem sobre o câncer de próstata. Não se esqueça de ativar o like e de se inscrever no canal, pois assim você vai conseguir receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou postar aqui. Eu anotei aqui algumas questões que você com certeza deve ter alguma dúvida, que são esses mitos sobre o câncer de próstata. A gente vai começar a falar sobre a parte de quando deve fazer o exame. Você deve fazer o exame e ir no urologista a partir de que idade? Essa é a primeira pergunta que podemos ter em mente. O que a literatura mais atual fala é que essa resposta é um pouco controversa. Mas calma, você não precisa ficar com mais dúvida. Eu vou te explicar por que ainda é um pouco controverso. A literatura brasileira, ela indica que o paciente deve ir para o urologista quando ele não tiver história familiar de câncer de próstata, pai, irmão, ou seja, parente de primeiro grau, a partir dos 50 anos de idade. E quando aquelas pessoas que tiverem um parentesco de primeiro grau com câncer de próstata, a partir dos 45 anos de idade, ou se tiver também etnia negra. Quando você vai para a literatura americana, esse ano foi publicado, que você pode estender um pouquinho isso, que aquelas pessoas que não têm uma relação familiar, um parentesco com alguém com câncer de próstata, eu estou falando do primeiro grau, é a partir dos 55 anos de idade. Ou seja, o interessante é você ir ali entre seus 50 anos de idade, eu aconselho a você começar a ir para o urologista, caso você não tenha ninguém na sua família de primeiro grau que teve câncer de próstata. As pessoas que têm uma etnia negra são ditas como um risco maior para câncer de próstata. Então você deve começar antes, a partir dos 45 anos, já é interessante a fazer suas consultas com o urologista. E em relação ao PSA e o toque, o que é que deve ser feito? É importante fazer o PSA e o toque? Sim, é importante, é a segunda pergunta. Porque o câncer de próstata, ele é muito difícil de dar o diagnóstico. O paciente é assintomático, que é uma terceira pergunta. Muitos pacientes perguntam se ele vai ter sintomas e muitas pessoas se atrapalham com os sintomas obstrutivos da próstata, que são aqueles sintomas que a próstata é grande, tem dificuldade de urinar, um jato fraco, fino, mas isso não tem relação com câncer de próstata. Isso é ocasionado por outro tipo de doença, que é o aumento da próstata, que eu também já postei alguns vídeos aqui sobre esse aumento da próstata, sobre o tratamento, sintomas, um monte de coisa. Dá uma olhada ali na seção de vídeos que você vai encontrar o que eu falei sobre próstata aumentada. Voltando então ao tema do câncer de próstata, as pessoas que têm câncer de próstata, elas são assintomáticas. Então é importante fazer o seu acompanhamento, como eu disse, fazer o PSA e também fazer o toque. Entretanto, se a pessoa não tiver uma história familiar de um parente com o primeiro grau de câncer de próstata e o seu PSA for menor do que 1, esse toque ele pode ser um pouquinho de mais de tempo retardado. Ao invés de você fazer com seus 50, você pode fazer com 52, 53, você pode fazer uma vez e ficar 2 anos sem fazer. Vai depender muito então de como seja a cinética de elevação ou de estagnação do seu PSA. Então a curva do PSA, o momento como o seu PSA está evoluindo ao longo dos anos que você está acompanhando com o seu urologista é muito importante. Por isso que você deve sempre estar ali no urologista e fazendo também o seu PSA. Ano após ano, o urologista ele vai conseguir construir um raciocínio clínico em cima dessas informações e também em cima da velocidade do PSA. O toque ele é importante, mas ele pode ser feito dessa maneira que eu te falei, pode retardar um pouco mais. Agora, se o paciente tiver um PSA mais alto, um PSA de 2,5, que ainda é um PSA alto, aí você tem que ter ali um comportamento diferente e fazer o toque anualmente. Ou seja,
Isso você tem que transformar o segmento então do paciente de uma maneira muito individual, filtrando essas informações, sabendo a etnia, história familiar, PSA, velocidade do PSA, quando fazer o PSA, uma série de coisas que você tem que fazer. E em relação ao diagnóstico, quando o paciente tem um diagnóstico do câncer de próstata, a ressonância nuclear magnética multiparamétrica da próstata, ela é indicada como um exame obrigatório antes de fazer a biópsia. Isso já está nas diretrizes, no guidelines europeu já tem mais ou menos uns 3, 4 anos, porque você aumenta a chance de 20 a 30% de localizar essa lesão na biópsia da próstata e você consegue melhorar o seu diagnóstico do câncer de próstata, tá bom? Quando vai operar, a técnica da cirurgia robótica é sim uma técnica que traz alguns benefícios para o paciente. Às vezes o paciente fala, realmente traz, doutor Lucas? Traz. O cirurgião, ele tendo a sua experiência, tendo operado uma grande quantidade de casos na cirurgia robótica, ele vai conseguir enxergar melhor, se movimentar melhor, ele opera com 4 braços, enxerga 10 vezes aumentado, em 3 dimensões, ele consegue coagular melhor, consegue operar mais rápido, consegue dissecar estruturas de uma maneira mais minuciosa. É óbvio que isso vai ajudar ali na preservação de determinadas funções. Então, o paciente que tem câncer de próstata, que é uma outra pergunta, ele não está fadado a ficar impotente e muito menos incontinente. Isso vai depender de uma série de condições desde como era a ereção do paciente, idade, doenças que ele tem associadas, se ele é hipertenso, diabético, Parkinson, como é o tumor, se o tumor está invadindo mais o esfíncter, a uretra, se é um tumor que está invadindo o nervo ou não, se ele é mais localizado. Então são várias questões, várias alterações que têm que ser discutidas com o seu urologista, porque a cirurgia do câncer de próstata com o robô, ela tem que ser planejada. Você tem que ter exames, tem que ter um planejamento e o seu urologista ele deve te contar tudo isso, planejar junto com você e te passar essas informações para que você tenha uma melhor visão de como vai ser a cirurgia e também de como será no seu pós-operatório. Se você gostou desse vídeo, encaminhe para os seus amigos. Não se esqueça de dar o like e de se inscrever no canal. Assim você vai receber as notificações para os próximos vídeos. A gente se encontra pelos vídeos. Até mais!